Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu finalmente vou falar desse livro maravilhoso chamado Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Se você ainda não leu o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, fique despreocupado, eu não vou dar nenhum tipo de spoiler aqui. Essa não é a intenção do vídeo, quem me acompanha sabe que eu não dou muitos spoilers nas minhas resenhas. Mas se você já leu, deixa aqui embaixo no box de comentários o que achou do livro, se gostou ou se não gostou, porque eu quero saber a opinião de vocês sobre essa obra maravilhosa. Sim, gente, por mais eu vou continuar falando aqui que eu amo e amei e vou continuar amando Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Bom, para começar eu vou falar aqui o que é esse livro, né, com esse nome de novela mexicana que eu até estranhei um pouquinho por conta do título, mas cara, não se prenda a isso. Bom, Evelyn Hugo é uma atriz hollywoodiana da década de ouro de Hollywood e que agora, né, nesse momento da sua velhice, se a Evelyn Hugo souber que eu tô falando velhice, ela nem vai gostar de eu estar falando sobre isso dela. Mas que nesse período da vida dela, depois desse monte de anos que se passou, ela decide falar a verdade sobre a sua vida e sobre os seus 7 casamentos. Sim, ela vai contar o que há por trás desses 7 casamentos, ela quer contar a sua história. Então ela conversa, né, e nisso tudo acaba a jornalista Monique, que é uma jovem aspirante a grande jornalista, a fazer seu nome, a escrever essa história da Evelyn. Gente, eu não vou me prolongar muito aqui na sinopse porque vocês conseguem encontrá-la aí em qualquer lugar da internet, né, fácil e etc. Eu quero colocar aqui porque eu gostei tanto desse livro que eu tô espalhando essa mensagem, esse livro para todo mundo que quer uma história legal, quer fazer uma leitura bacana. Você vai querer saber como que eu cheguei nesse livro, vou contar uma historinha aqui para vocês. Lá no início de 2019, lá no primeiro semestre, eu fiz a leitura de Daisy Jones and the Six, que é um livro da mesma autora dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, e amei. Gente, sério, é um livro incrível, é um livro maravilhoso, é uma escrita muito diferente do que eu esperava, e contei sobre esse livro lá no blog. Se você quer saber mais ou menos como andam minhas leituras, o que eu ando lendo, o que eu não ando lendo, você pode me seguir no Instagram, vou deixar aqui o linkzinho aqui embaixo, você pode ver aqui na descrição. E também no Scoob e no Goodreads, que são 2 redes sociais voltadas para livro e para os amantes de leitura. Mas vamos voltar aqui à história. Li Daisy Jones, amei, e logo depois dessa leitura, eu comecei a ver um novo burburinho em volta desse livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E todo mundo falando, tanto o pessoal que eu sigo da gringa, né, que eu sigo vários blogueiros, youtubers, booktubers dos Estados Unidos e do exterior, né, no geral. E também aqui no Brasil, eu comecei a ver todo mundo falando, esse livro aparecendo em um monte de estantes de sendo lido e não sei o quê. E eu, gente, que livro é esse? Que história é essa? Todo mundo, livro com o título de novelão mexicano e tal. E aí, o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, inicialmente foi publicado aqui no Brasil pelo Clube do Livro, né, o Tag Inéditos, com essa capa aqui, que eu acho muito bonita. Eu acho realmente muito bonita essa capa que fizeram para a caixinha da Tag Inéditos. E logo depois, ele foi publicado pela editora Paralela com essa capinha aqui. Essa capa é legal, né, a capa do meu livro, que é essa daqui, ó. Esse livrinho aqui. Eu acho ela legal, mas eu acho a capa da Tag Inéditos muito mais legal. E aí, né, nossa, como parceira da Companhia das Letras que eu fui em 2019, o livro apareceu lá disponível, falei, gente, tenho que ler esse livro aí. E uma amiga, né, a Karina Carvalho, que é colaboradora aqui do blog, que sabia que eu tava lendo Daisy Jones, falou, você tem que ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, você não vai se arrepender, é sério. E aí eu falei, caceta, vou ler porque a Karina é batata. Quando a Karina fala, é que o negócio é bom mesmo. E aí eu fui e pedi na parceria o livro e, gente, eu não consegui parar de ler. Não consegui parar de ler nem um minuto a partir do momento que ele apareceu aqui em casa.
não conseguia parar de ler. Eu queria lê-lo o tempo todo. Eu queria lê-lo enquanto eu lavava a louça. Eu não sabia como. Se eu lavava a louça, se eu lia, né? Porque ele tava físico. Eu falei, caceta, como é que eu vou ler esse livro? Eu queria lê-lo o tempo todo, em qualquer momento, qualquer dia, qualquer horário. Eu tentava ler antes de dormir, mas eu lia. E aí eu vou dizer pra vocês o porquê que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo está no meu top 1000 até o momento. E porque eu tô querendo loucamente todos os livros da Taylor Jenkins Reid aqui no Brasil. A Taylor Jenkins Reid, ela escreve de uma maneira que é a maneira que eu gosto de ler um livro. Calma que eu vou explicar. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é um livro que vai falar uma história que você sabe o final. No fundo lá, você sabe como vai acabar, como os personagens, o que vão acontecer com os personagens. Mas há um mistério. Tem um mistério ali. E é esse mistério que te segura do início ao fim. Porque você quer saber o que vai acontecer. Você quer saber o que... Sabe? Você quer... Cara, é sensacional. E aí eu falava assim... Gente, eu não posso parar de ler esse livro. A Taylor Jenkins, ela escreve de uma maneira tão verossímil. Os seus personagens, eles eram tão verdadeiros, tão... Que eu falava assim, cara... Eu quero ir no site saber dessa mulher, eu quero fotos da Evelyn Hugo, eu quero autógrafos da Evelyn Hugo, eu quero ver toda a filmografia da Evelyn Hugo, porque ela escrevia de uma maneira que os seus personagens pareciam tão reais, que eu queria ver os filmes, eu queria sentar e entrar na Netflix e procurar filmes pelo autor, pela atriz Evelyn Hugo. É nessa sensação. E eu vou falar pra vocês que há muito tempo eu não lia algo dessa maneira. Eu tô de ressaca literária até agora. E eu terminei de ler o livro, se eu não me engano, em outubro, novembro, final de outubro. E nós estamos em janeiro e eu estou com uma mega ressaca literária. Eu tô com medo de pegar outros livros, outras ficções. Eu tenho lido até então só não ficção ou livros mais pequenininhos que não tem uma pegada, uma proposta assim tão envolvente. Eu tô com medo de pegar outros livros de ficção e não sentir o que eu senti com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque ele despertou novamente o prazer de ler, aquela coisa de você querer saber, você se envolver tão completamente com os personagens, você torcer, você odiar, você amar, você odiar amar e amar odiar, sabe? E isso pra mim foi extremamente incrível. É uma história que você fala assim, mas Karen, eu li o livro e ele não é toda... A história nem é tudo isso, assim. E aí eu falei assim, e eu vou concordar com você. Não, é uma trama simples, não é uma trama muito... não é uma trama simples, é uma trama muito bem feita, muito bem narrada, muito bem escrita, muito bem detalhada, que faz você não querer parar de ler. Eu gritei quando eu tive o mistério que vai envolvendo a trama, né? Que você vai se envolvendo e vai amarrando e vai segurando o leitor naquele livro. Quando aquilo foi desvendado, porque você vai criando várias conspirações, suposições sobre os atores, né, os personagens do livro e tal. E quando esse mistério foi... resolvido, eu dei um grito, gente. Eu fiz... Eu juro que eu fiz isso. E a pessoa tinha... O Eduardo tava do meu lado e ele achou que eu tava passando mal, que eu tinha tido um mal súbito, um sei lá o que eu tinha tido, do susto que eu dei nele. Porque, pelo fato de eu estar tão envolvida. Livro que eu sei que é bom, é livro que me faz chorar, e eu chorei, eu me emocionei, e eu fiquei assim... pensativa. O livro no início te dá vários tapas na cara de várias situações. A Taylor, ela escreve sobre coisas comuns, coisas que as pessoas acham que não são comuns e são comuns de uma forma muito simples. Não há pretensão, ela não quer fazer você refletir, ela não quer dar lição de moral, ela não tem essas pretensões na sua escrita, mas ela vai abordar várias situações. Ela vai abordar várias questões e assuntos da nossa atualidade de uma forma assim tão genial
e de forma despretensiosa e mostrar que isso não é de hoje, isso é de muito tempo atrás, que isso acontece há anos, é muito envolvente, é sério. Eu simplesmente tô apaixonada por esse livro. Eu ainda quero falar um pouco mais do que eu acho da autora. Eu vou, acho que, fundar um fã-clube da Taylor Jenkins Reid. Eu já tenho associados. Eu vou procurar por aí, que se não houver, acho que eu vou fundar. Porque realmente é incrível e eu adorei ter lido esse livro. Uma coisa muito legal do Sete Maridos de Evelyn Hugo é que você começa a ficar com um pensamento ou com uma opinião um pouco mais crítica em relação às fofocas hollywoodianas ou os casamentos hollywoodianos. Eu falo hollywoodianos, mas eu quero dizer do mundo das celebridades. Quando você começa a ver aqueles casamentos que você fala assim, tem uma coisa errada aí, gente. Isso não tá me cheirando bem. Ou uns casamentos uns relacionamentos que você fala assim, isso tá meio arranjado, isso tá meio combinado. Eu comecei a ficar muito crítica com algumas coisas que eu passei a notar por conta do livro dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Tudo que é feito, arranjado, as coisas que são colocadas para talvez desmentir assuntos ou desviar a atenção. O livro, ele vai tratar dessas situações. Casamentos que tá na cara que tem interesses ali profissionais, interesses para esconder algum outro motivo, alguma outra razão. E é muito engraçado o quanto que esse livro revela pra você esses detalhes. É uma coisa de intriga, de fofoca, que isso, que aquilo, eu te odeio. É um querendo ir em cima do outro. Essa coisa dos prêmios, né, do Oscar, do Globo de Ouro, todas essas coisas que até a Evelyn Hugo tá envolvida. É muito legal que o livro traz essas nuances do mundo das celebridades. E isso vai, tipo, te tirando o véu em relação às fofocas que a gente fica vendo aí nos sites de notícias e etc. É bem interessante esse detalhe que a Reid traz, porque te deixa a situação mais real. Parece que você se envolve mais naquela história. O leitor se aprofunda, se mergulha mais naquela história. E eu acho que é por conta disso que eu queria tanto correr pra internet e ver fotos da Evelyn Hugo. E é bem engraçado que a maneira como foi criada essa personagem, esse jeito dela, eu acho que tem uma mistura ali de Elizabeth Taylor com a Marilyn Monroe, sabe? Uma coisa meio... E com essa pitada meio latina, já que a Evelyn Hugo tem uma descendência latina. Então, é bem interessante esse envolvimento todo, essa coisa da maneira como a autora criou essa personagem e que como ela foi se moldando dentro da minha mente com toda a minha bagagem cultural de cinema, que nem é tanto assim, eu não sou uma cinéfila, então eu acho que ficou bem legal essa montagem dessa atriz e tudo que ela fez e por que fez para ter sucesso e ter fama e ter nome, e apesar de tudo, e mostrar tudo que ela fez, e ela fez por amor. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é uma história incrível, de ficção maravilhosa, que você que gosta de cinema, gosta de fofoca, gosta de um livro muito bem escrito, está atrás de uma leitura que te envolva de maneira espetacular. Esse é o livro que você precisa ler. Se curtir esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perderem nenhuma novidade. Vejo vocês num próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!